Quando meu neto perguntou aquilo, sua voz soou tão inocente que, por um instante, quase não percebi a gravidade escondida nas palavras. O vovô devia tomar isso? Ele leu em voz alta, segurando o pequeno frasco branco que alguém tinha deixado sobre a mesa da sala. A cena foi tão banal e, ao mesmo tempo, tão cortante que até hoje eu consigo reviver cada detalhe. A televisão ligada abaixo em um noticiário qualquer, o cheiro de café já frio vindo da cozinha, o olhar surpreso da minha nora tentando tirar o frasco das mãos do menino, e o silêncio pesado que tomou conta do ambiente. Não foi o tipo de silêncio que vem da calma, foi o silêncio da tensão, do medo de que algo enterrado pudesse vir à tona. Naquele momento, eu não disse nada. Talvez porque minha cabeça estivesse pesada demais. Talvez porque já havia semanas que eu me sentia confuso e cansado, quase como se minha própria vida estivesse escorrendo entre os dedos sem explicação. Mas ouvir meu neto, com sua pureza infantil, questionar aquilo que eu mesmo não tinha coragem de enfrentar, foi como um estalo. Eu devia estar tomando aquele remédio? Quem havia colocado aquele frasco na minha mesa? E por que a sensação amarga de que não era a primeira vez que algo estranho acontecia em torno da minha saúde? Meu filho, ao ouvir a leitura do rótulo, congelou. A expressão dele foi uma mistura de susto e incômodo, como quem é pego no meio de algo que não queria admitir. Ele se levantou de repente e, com uma pressa mal disfarçada, disse que precisavam ir embora, que já estava tarde. Mas a súbita urgência dele não combinava com a situação. Até aquele instante, estávamos apenas conversando sobre banalidades, sobre como o menino estava indo na escola, sobre o clima. Nada justificava aquela saída abrupta, aquele jeito de quem quer encerrar uma reunião antes que alguém faça a pergunta errada. A nora, ainda mais tensa, pegou o frasco das mãos do menino e tentou sorrir, mas seu sorriso era feito de vidro, prestes a estilhaçar. Essas coisas a criança não entende, é só um remédio do vovô, ela disse, colocando o pote dentro da bolsa rapidamente, como quem esconde uma prova perigosa. Mas as palavras não convenceram ninguém. Meu neto ainda me olhava, esperando uma resposta. E dentro de mim eu também aguardava uma resposta que eu não tinha, mas que precisava encontrar. Foi nesse instante que bateram à porta. Uma batida firme, insistente, diferente de qualquer visita de vizinho ou conhecido. A casa inteira pareceu estremecer. O som ecoou pelo corredor e trouxe consigo um peso que fez meu filho empalidecer de imediato. Ele ainda estava de pé, pronto para sair, mas quando ouviu o som da madeira vibrando, os ombros dele caíram, como se soubesse exatamente quem estava do outro lado. Eu, por outro lado, não sabia, mas intuí. Aquela batida não era casual. Aquela batida tinha endereço certo. O meu. O menino correu para trás do sofá, assustado, e a nora apertou a bolsa contra o peito, como se guardasse um segredo que não deveria ser descoberto. Meu filho suspirou fundo e disse quase num sussurro: "Pai, eu preciso ir agora." Mas não houve tempo para movimento algum, porque a batida se repetiu, mais forte, mais urgente. Era a polícia. E naquele instante, com meu coração pesado e minha mente embaralhada por semanas de dúvidas, percebi que algo muito maior estava prestes a se desenrolar. O frasco na mesa tinha sido só o início, o gatilho que desataria nós antigos e revelaria verdades que até então vinham sendo empurradas para o fundo do silêncio familiar. E o que estava para acontecer não apenas definiria minha saúde, mas também revelaria de que lado cada um da minha família realmente estava. A batida recomeçou, ritmada e dura, como se a madeira da porta fosse uma extensão do coração que batia descompassado dentro do meu peito. Eu demorei a levantar, e talvez essa demora tenha sido o suficiente para que o silêncio dentro da sala se transformasse em um abismo. Minha nora apertava a bolsa como quem protege um tesouro proibido. Meu neto me observava com aqueles olhos grandes, cheios de perguntas que não podiam ser respondidas. E meu filho estava parado, de costas para a porta, a mão já no bolso, como se buscasse uma saída que não existia. Ele não olhava para mim, não olhava para ninguém. Estava imóvel, pálido. Um homem que sabia mais do que dizia. "Polícia, abra a porta." A voz firme atravessou o corredor como uma lâmina. Não era um pedido, era uma ordem. Um comando que não deixava espaço para dúvida. Minhas pernas hesitaram.
mas caminharam, e a cada passo a sensação de que algo maior que todos nós estava prestes a se revelar crescia. Eu girei a maçaneta devagar, sentindo o frio metálico escorregar pela palma da mão. A porta se abriu e 2 policiais surgiram na soleira, os uniformes impecáveis contrastando com o ar pesado da minha sala. Boa noite, senhor. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades envolvendo medicamentos controlados. Precisamos verificar. Meu neto, atrás de mim, murmurou medicamentos controlados, como quem repete uma palavra difícil que não entende. Mas eu entendi. E naquele instante, um fio gelado percorreu minha espinha. O frasco. Aquele mesmo que, minutos antes, tinha sido lido em voz alta com inocência infantil. Eu não lembrava de tê-lo colocado sobre a mesa, não lembrava de ter sequer pedido aquela receita. E ainda assim ele estava lá, presente como uma acusação silenciosa. Meu filho se adiantou, a voz trêmula disfarçada por uma tentativa de autoridade. Deve haver algum engano. Meu pai não tem nada a ver com isso. O policial mais velho ergueu as sobrancelhas, mas manteve o tom calmo. Só precisamos conferir, senhor. A denúncia foi específica. Foi quando percebi. Alguém havia usado meu nome, minha saúde, para criar uma armadilha. Eu, que vinha me sentindo mais fraco, com tonturas inexplicáveis, lapsos de memória e cansaço que não condiziam com minha idade, de repente via tudo encaixando de um jeito cruel. E, como uma faca girando dentro de mim, a dúvida surgiu. Teria sido acaso ou alguém estava pouco a pouco me apagando com aqueles remédios? Minha nora, apavorada, tentou mudar de assunto, falando alto demais, perguntando se era realmente necessário, que a criança estava com sono, que não seria melhor resolver isso outro dia. Mas quanto mais ela falava, mais claro ficava que havia algo a esconder. O policial, implacável, pediu para ver todos os medicamentos da casa. Minha mão tremeu quando apontei para a mesa da sala. A bolsa da minha nora ficou mais pesada no colo dela. O silêncio se fez absoluto quando o frasco reapareceu, colocado diante da luz fria da lanterna que um dos policiais usava para verificar o rótulo. Quem foi o responsável por pegar essa medicação na farmácia? Ele perguntou. Ninguém, respondeu. Meu filho abaixou a cabeça. Minha nora olhou para a porta como quem deseja evaporar, e meu neto, coitado, repetiu baixinho. Foi esse que eu li. Naquele instante percebi que a verdade não viria de uma confissão, mas daquilo que eu precisava juntar peça por peça. A denúncia anônima, o frasco na mesa, a pressa do meu filho em ir embora, o nervosismo da nora e as minhas semanas de sintomas estranhos. Tudo isso formava uma linha que apontava numa direção só, mas ainda me faltava a prova, o detalhe, que transformaria desconfiança em certeza. Os policiais, após anotarem informações, disseram que voltariam no dia seguinte para checar documentos e receitas. Saíram deixando atrás de si um rastro de tensão insuportável. A porta se fechou e a sala permaneceu muda, apenas o som do relógio marcando o tempo que parecia arrastar correntes pelo chão. Meu filho pigarreou e disse, pai, não se preocupe, isso tudo vai se resolver. Mas sua voz não me convenceu. Não era consolo, era medo. E dentro de mim, eu já sabia. Essa noite tinha acabado de marcar o início de algo que eu não poderia mais ignorar. O frasco, a denúncia, o silêncio da minha família, tudo se juntava como as primeiras linhas de uma história que ainda estava sendo escrita. E eu, que sempre acreditei no valor do sangue e do sobrenome, começava a desconfiar que minha maior ameaça não vinha de fora, mas de dentro da própria casa. Antes daquela noite da batida na porta já havia sinais. Sinais que eu, por confiar demais naqueles que carregavam meu sobrenome, preferi ignorar. Quando o corpo começa a falhar, a gente tende a pensar que é apenas a idade cobrando seu preço, e eu não fui diferente. As primeiras tonturas vieram discretas, como uma sombra atravessando a visão de repente. Um escurecimento rápido que logo passava, mas deixava uma estranha sensação de vazio na cabeça. Achei que fosse apenas o calor, ou a pressão. Depois vieram os esquecimentos. Colocar a chaleira no fogão e esquecer de acender o fogo, sair para o quintal e não lembrar o motivo,
perder o fio de uma conversa no meio da frase. Aos poucos, fui aceitando tudo isso como parte natural da velhice. Mas havia algo a mais, algo que não se encaixava. As quedas começaram de forma sorrateira. Primeiro, tropecei na soleira da porta da sala. Depois, caí no banheiro, felizmente sem me machucar gravemente. O pior foi no quintal, quando acordei estirado no chão frio sem lembrar como tinha ido parar ali. Meu neto, assustado, foi quem me encontrou. "Vovô, você desmaiou?" perguntou ele com aquela mistura de medo e inocência que só as crianças carregam. Eu sorri e disse que tinha apenas escorregado, mas por dentro a dúvida já ardia. Teria sido mesmo um acidente? Comecei a reparar que os frascos de remédio que eu organizava com tanto cuidado estavam diferentes. O rótulo parecia reimpresso. A letra da posologia não era a mesma, e em algumas vezes o conteúdo tinha cor ou formato que eu não reconhecia. Uma vez, abri um dos potes e senti um cheiro amargo demais, diferente dos comprimidos que o médico sempre me receitava. Quando questionei meu filho, ele disse que havia retirado os remédios na farmácia e que agora estavam com nova formulação. Minha nora, sempre pronta para completar, acrescentou: "É normal. Mudaram o laboratório, mas é o mesmo efeito." Confiei. Talvez por preguiça de discutir, talvez por medo de estar mesmo ficando velho e paranoico. Mas cada comprimido que engolia parecia roubar um pedaço de mim. Acordava sem energia, esquecia datas importantes, sentia um peso no corpo que não correspondia à rotina tranquila que eu levava. O mundo parecia andar mais devagar, e eu, dentro dele, andava mais devagar ainda, até que um dia, ao ir buscar uma receita com meu médico, percebi que o sistema mostrava uma quantidade de medicamentos retirada muito acima do que eu usava. "O senhor está tomando tudo isso?" perguntou o doutor, franzindo a testa. Eu, confuso, disse que não lembrava de ter pego tantos frascos. Ele olhou para mim com estranheza, mas não insistiu. Ali nasceu a primeira fagulha de suspeita. Alguém estava pegando remédio em meu nome. Quando voltei para casa naquele dia, vi minha nora guardando algo rapidamente na bolsa ao me ver entrar. Não dei importância, mas no fundo, uma inquietação começou a crescer. De noite, ao deitar, percebi que os comprimidos na minha mesa de cabeceira não eram os mesmos que eu havia comprado no mês anterior. O tamanho, o formato, até a cor, tudo estava diferente. Era como se estivessem sendo trocados sem que eu percebesse. Foi nesse período que comecei a registrar em segredo pequenas anotações em um caderno velho. Escrevia datas, horários, sintomas, detalhes das embalagens. Não sabia ainda o que procurar, mas algo me dizia que eu precisava de provas, mesmo que de mim para mim, porque dentro da própria casa, onde o sangue deveria proteger, eu já não sabia em quem confiar. Essas semanas de apagões e quedas foram a preparação para o silêncio que tomou a sala no dia em que meu neto leu em voz alta aquele rótulo maldito. O silêncio não nasceu naquela noite. Ele já vinha sendo cultivado muito antes, na desatenção calculada, nas explicações prontas, no olhar que desviava sempre que eu perguntava demais. E quando a polícia bateu a porta, não foi surpresa para mim. Foi apenas a confirmação de que eu não estava louco, nem velho demais para perceber. Algo vinha acontecendo, algo construído dia após dia, comprimido após comprimido, até me colocar naquele estado de fragilidade em que mal conseguia distinguir o que era cansaço natural e o que era veneno disfarçado de cuidado. Na manhã seguinte à visita dos policiais, eu não consegui mais ignorar a desconfiança que me corroía por dentro. Aquela noite mal dormida havia deixado um gosto amargo na boca. E não era apenas psicológico. Parecia que até meu corpo rejeitava o que eu vinha engolindo sem questionar. Resolvi ir pessoalmente à farmácia, mesmo contra a vontade do meu filho, que me ligou cedo para insistir que não era necessário, que os policiais só estavam fazendo o trabalho deles e que tudo logo seria esclarecido. O tom da voz dele não era de preocupação comigo, mas de medo do que poderia ser descoberto. E isso só aumentou minha determinação. Quando cheguei à farmácia, o ambiente estava calmo, com poucas pessoas na fila. O farmacêutico de plantão era o mesmo rapaz que costumava me atender.
Alguém que sempre me chamava pelo nome e lembrava das minhas receitas antigas. Expliquei a ele que queria uma cópia do histórico de retiradas feitas em meu nome nos últimos meses. Ele hesitou, disse que precisava verificar no sistema, mas depois de alguns minutos, imprimiu um relatório e me entregou. Foi como receber um dossiê contra mim mesmo. Ali, diante dos meus olhos, estavam listadas retiradas de medicamentos em quantidades que eu jamais usara. Havia remédios que nunca tinham sido prescritos pelo meu médico, caixas em dobro, em triplo, todas registradas como retiradas. O mais chocante, ao lado de algumas entregas constava uma assinatura eletrônica, o comprovante de retirada. Uma assinatura que deveria ser a minha, mas não era. Aquele risco mal feito que tentava imitar meu nome parecia uma caricatura. O D do meu sobrenome estava errado. O S tremia como se fosse de alguém que não sabia sequer como eu assinava. Naquele instante senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas negligência ou engano administrativo. Era falsificação. Alguém estava se passando por mim, usando minha identidade para retirar medicamentos que eu nunca solicitei. Mostrei ao farmacêutico. Ele, constrangido, disse que não tinha percebido nada de estranho no momento, que muitas vezes eram familiares, que retiravam os remédios para idosos e que por isso não havia suspeitado. Mas, senhor, sempre foi seu filho que vinha buscar. Ele dizia que era com a sua autorização. Essas palavras foram como facas. Meu filho, o mesmo que na noite anterior tinha tentado sair às pressas quando o frasco foi descoberto. Peguei o relatório e guardei no bolso do casaco como quem segura uma prova de vida ou de morte. No caminho de volta, cada passo parecia mais pesado. Minha mente repassava cada episódio das últimas semanas. As quedas, os apagões, o sabor estranho dos comprimidos, a pressa em sempre me entregar os remédios já fora da caixa, dizendo que era para facilitar. E agora eu sabia que não. Era para facilitar nada. Era para esconder. Naquele dia sentei-me à mesa da cozinha com o caderno velho onde vinha registrando meus sintomas. Ao lado, coloquei o relatório da farmácia. Era como montar um quebra-cabeça macabro. De um lado, minhas falhas de memória, tonturas e desmaios. Do outro, remédios retirados sem meu consentimento e assinaturas forjadas. Aos poucos, a imagem ficava clara. Eu não estava doente por acaso. Alguém estava construindo a minha doença. À noite, meu filho apareceu em casa. Trazia no rosto uma expressão de falsa normalidade, perguntando como eu estava, se precisava de algo. Olhei para ele e por um momento quase perguntei diretamente: "Foi você quem falsificou minha assinatura?" Mas me contive. A raiva poderia me fazer perder a vantagem. Eu já tinha uma prova em mãos, mas precisava de mais. Precisava de algo que não deixasse espaço para desculpas. Então, pela primeira vez em muito tempo, decidi jogar o jogo em silêncio. Guardei o relatório em uma pasta amarela junto com as anotações do meu caderno. E por trás do meu olhar, cansado, escondi a decisão de que dali em diante eu não seria mais apenas vítima. Eu começaria a registrar cada detalhe, cada movimento, cada mentira, porque a verdade já estava no caminho, e quando ela viesse à tona, não haveria como escapar. No domingo seguinte, meu filho apareceu mais cedo do que de costume. Trazia consigo um semblante nervoso, como quem carregava no rosto uma verdade que não queria ser dita. Tentou disfarçar com palavras banais. Perguntou do meu sono. Comentou do clima. Disse que havia passado no mercado. Mas sua pressa estava em cada gesto. No olhar que evitava cruzar com o meu, nas mãos que se moviam demais sem motivo, no modo como ajeitava o relógio no pulso a cada 5 minutos. Ele não estava ali para me visitar. Estava ali para tentar controlar algo que já escapava de suas mãos. Eu, com meu caderno e o relatório da farmácia escondidos na gaveta, apenas observei. A cada frase dele, meu silêncio parecia pesar mais do que qualquer resposta. Até que finalmente ele se levantou e disse quase sem convicção: "Pai, vamos embora daqui. Acho que é melhor o senhor passar uns dias em minha casa." A frase caiu sobre a mesa como uma sentença. Não era convite, era ordem disfarçada. Ele queria me tirar dali, afastar-me do ambiente onde eu começava a juntar as peças, do espaço onde eu ainda tinha algum controle. Ao ouvir aquilo, senti imediatamente que a pressa dele
Não era pelo meu bem-estar, mas pelo medo de que eu continuasse descobrindo o que não deveria. Por que tanta urgência? Perguntei firme, olhando diretamente nos olhos dele. Ele hesitou por um instante, passou a mão no cabelo, respirou fundo e tentou sorrir. É só por segurança, pai. Depois da visita da polícia, melhor não ficar sozinho. Era uma desculpa mal costurada. Eu conhecia cada gesto do meu filho desde pequeno, e a maneira como sua voz falhava no fim da frase só confirmava o que eu já suspeitava. Havia mais medo do que cuidado em suas intenções. Minha nora entrou logo em seguida, trazendo meu neto pela mão. O menino correu até mim, abraçou minhas pernas e perguntou se a polícia voltaria. Respondi que não, mas notei que minha nora evitou minha mesa, como se pressentisse que ali estava algo que poderia comprometê-la. A bolsa dela parecia ainda mais inchada do que de costume. Sempre carregava remédios extras para mim, dizendo que eram prescrições novas, mas agora eu via aquilo como o que realmente era: um instrumento de manipulação, um arsenal silencioso contra a minha própria saúde. Quando disse que preferia ficar em minha casa, o semblante de meu filho escureceu. Ele insistiu mais uma vez. Pai, é sério. Vamos embora. Não adianta resistir. Eu sorri, o tipo de sorriso que já não entrega confiança, mas uma decisão silenciosa. Se fosse para meu bem, você não precisaria insistir tanto. Ele não respondeu. Apenas suspirou e se calou como quem percebe que a estratégia havia falhado. Naquele instante tive a certeza. Não era eu quem precisava ir embora. Eram eles que temiam permanecer onde a verdade começava a se revelar. No final da tarde, depois que saíram às pressas, fui até a gaveta onde guardava as provas. Toquei a pasta amarela e senti que a decisão estava tomada. Eu não permitiria mais que me empurrassem para fora da minha própria vida. Já tinham roubado meu dinheiro, minha saúde e até meus natais. Não roubariam também a minha lucidez. E foi nesse mesmo dia que, em segredo, comecei a preparar meu contra-ataque silencioso. Se meu filho tinha pressa em me afastar, era porque havia algo que temia. E eu, agora, passaria a registrar cada detalhe, para que, quando chegasse a hora, não restasse dúvida de quem realmente estava tentando me apagar. A partir daquele domingo em que percebi a urgência disfarçada do meu filho, tomei uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Se eles queriam me afastar, era porque havia algo a esconder. E se havia algo a esconder, eu precisava de provas que não deixassem margem para desculpas. Já tinha o relatório da farmácia e meu caderno com anotações sobre tonturas, desmaios e quedas. Mas aquilo, por si só, poderia ser chamado de erro do sistema, ou até mesmo de memória falha de um idoso. Eu precisava ir além. Naquela semana, comprei um caderno novo, mais discreto, e passei a registrar cada detalhe da minha rotina. Os horários em que tomava os comprimidos, como me sentia antes e depois, as embalagens que chegavam até mim e até os movimentos estranhos dentro da casa. Em pouco tempo, esse diário se tornou o meu companheiro silencioso, um confidente que não julgava e que guardava o peso das minhas suspeitas. Ali, anotei a data em que encontrei cápsulas de cor diferente, misturadas no mesmo frasco. Ali também registrei o dia em que acordei com a boca amarga e o corpo pesado, como se tivesse tomado algo além do que me lembrava. Percebi que meu filho e minha nora sempre tinham a mesma desculpa para trazer novos frascos. Diziam que mudou o laboratório ou que o médico havia atualizado a receita. Mas eu nunca via essas novas receitas. Apenas os comprimidos surgiam e, com eles, o mal-estar que me consumia. Foi nesse momento que decidi reunir também as notas fiscais. Cada vez que recebia algo, guardava discretamente o recibo, comparava os números dos lotes e percebia que havia divergências gritantes. Em algumas compras constava o nome de medicamentos que jamais passaram pelas minhas mãos. Em outras, constava uma assinatura eletrônica que não era a minha. Cada papel era uma peça de um quebra-cabeça maior, e quanto mais eu reunia, mais claro ficava que estavam tentando me enterrar vivo sob a aparência de cuidado, mas eu sabia que papel e caneta não bastariam. Então tomei outra atitude. Instalei uma pequena câmera na cozinha, posicionada de forma discreta, atrás de uma prateleira.
A justificativa, se alguém perguntasse, seria simples: uma tentativa de se sentir mais seguro contra invasões ou furtos, algo aceitável para um homem da minha idade. Mas, na verdade, meu alvo estava dentro de casa. Eu queria registrar com meus próprios olhos aquilo que até então só podia suspeitar. Nas primeiras gravações, nada apareceu de relevante. Apenas a rotina de sempre: o entra e sai do meu filho e da nora, meu neto brincando inocentemente. Mas bastaram alguns dias para a verdade começar a se mostrar. Notei que sempre que eu saía para o quintal ou ia descansar no quarto, minha nora se aproximava da mesa da cozinha. Um movimento rápido, a bolsa aberta, um frasco trocado. O gesto era ágil, mas não o suficiente para escapar da lente que eu havia colocado ali. Guardei o cartão de memória como quem guarda um tesouro. Com o diário, as notas fiscais e agora as imagens, a trama começava a ganhar contornos nítidos. Não era mais apenas uma sensação ou um medo de envelhecer. Era real. Estavam manipulando meus medicamentos. E pior, não era descuido, era intenção. À noite, sentado diante da lareira apagada, observei a pasta amarela onde juntava tudo. Cada prova adicionada era como um tijolo de proteção contra a fragilidade que tentavam impor sobre mim. Já não era apenas sobre saúde, era sobre dignidade. Eu, que havia trabalhado a vida inteira para construir aquela casa e dar conforto à minha família, agora precisava lutar dentro das próprias paredes contra aqueles que deveriam me proteger. Foi, nesse silêncio planejado, que compreendi que o jogo havia mudado. Se até então eu tinha sido a vítima passiva, agora eu passava a ser o observador ativo. E em breve seria também o acusador. O retorno da polícia aconteceu mais cedo do que eu esperava. Não vieram com sirenes nem com pressa, mas sim com a calma de quem sabe que a verdade sempre aparece quando é bem investigada. Bateram à porta em uma manhã cinzenta, trazendo consigo não só perguntas, mas também documentos que confirmariam muito do que eu já havia anotado no meu caderno. Eu os recebi sem resistência, convidei-os a entrar e entreguei de imediato o frasco que meu neto havia lido em voz alta naquela noite. Não havia motivo para esconder o que, no fundo, já gritava sozinho. Um dos policiais tirou da pasta alguns papéis e começou a comparar números de série, datas e carimbos. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som da caneta riscando anotações rápidas e pelo estalar das folhas sendo manuseadas. Fiquei sentado, observando cada gesto, como quem acompanha a dissecação de uma mentira. Aos poucos, o que era apenas intuição passou a tomar corpo. O número do lote no frasco não batia com o da receita que constava no sistema. O nome do médico responsável estava correto, mas a assinatura, impressa de forma digital, não era a mesma das consultas que eu havia guardado em casa, e então veio a confirmação que, de certa forma, eu já sabia. Os registros da farmácia mostravam que a maioria das retiradas recentes não havia sido feita por mim. O atendente, ao ser questionado oficialmente, afirmou que sempre recebia o filho no balcão e que, por ser um procedimento comum, não via necessidade de questionar. Com um toque rápido no computador, os policiais acessaram as câmeras internas da farmácia. E ali estava, imagens nítidas mostrando meu filho retirando caixas e mais caixas em meu nome, assinando recibos que jamais passaram pelas minhas mãos. Foi como levar um soco no estômago e, ao mesmo tempo, como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Doeu ver, mas aliviou ter certeza. Eu não estava imaginando. Não era o peso da idade nem lapsos da memória. Era fraude. Era abuso. Os policiais explicaram que precisariam investigar mais a fundo, que o caso envolvia possível falsificação de documentos, uso indevido de medicamentos controlados e até crime contra a saúde de idoso. Cada palavra parecia pesar toneladas, mas também me dava a sensação de que a balança começava a pender para o meu lado. Eu já não era o velho cansado que precisava aceitar qualquer desculpa. Eu agora era uma vítima com provas. Depois que saíram, sentei-me novamente diante da minha mesa. Sobre ela coloquei o frasco, as cópias de receitas adulteradas que haviam sido mostradas
e meu diário aberto na página em que descrevia a queda no quintal. Era como se todas as linhas escritas a lápis tivessem ganhado cor, como se finalmente o mundo externo confirmasse aquilo que eu vinha gritando em silêncio para dentro de mim. Não chorei, não tremi, apenas senti uma calma diferente, uma serenidade, que só vem quando a verdade, mesmo dolorosa, encontra espaço para respirar. Agora eu sabia exatamente contra quem lutava. Não era mais uma dúvida difusa, ou um medo de enlouquecer. Era meu filho. Era minha própria família. E se havia algo mais cruel do que ser traído por estranhos, era descobrir que aqueles que você criou com amor e sacrifício tinham transformado esse amor em uma arma contra você. Eu fechei o diário, guardei os documentos na pasta amarela e olhei pela janela. O dia seguia cinzento, mas dentro de mim havia uma decisão clara, como nunca. Eu não esperaria mais. Se a verdade já começava a sair das sombras, eu a empurraria para a luz de uma vez por todas. Foi meu neto quem, sem querer, acendeu a fagulha que transformou suspeita em certeza. Depois que a polícia esteve aqui novamente, ele voltou à minha casa alguns dias mais tarde. Veio para passar a tarde, trazido pela mãe, que fingia naturalidade, mas não conseguia esconder a tensão no rosto. Ele, porém, estava alheio a esse peso dos adultos. Crianças não carregam máscaras por muito tempo. Falam o que veem, o que sentem, o que entendem. E, às vezes, dizem com a simplicidade da inocência aquilo que os adultos tentam esconder com 1000 justificativas. Enquanto brincava na sala, encontrou um dos papéis que eu havia deixado sobre a mesa. Não era um documento oficial, apenas uma das minhas anotações com nomes de remédios, datas e sintomas. Ele se aproximou, curioso, e começou a ler em voz alta, soletrando algumas palavras difíceis. Parou de repente em um nome que já havia aparecido antes, o mesmo do frasco da primeira noite. Reconheceu. A memória infantil não esquece o que causa impacto. Olhou para mim e disse, como quem descobre um enigma: vovô, esse é o mesmo que estava no vidro que mamãe guardou na bolsa. A frase, tão simples, caiu como martelo. Ele não sabia o peso do que dizia, mas eu sabia. Minha nora havia escondido o frasco naquela noite tentando abafar a situação diante da polícia. E agora, da boca do menino, vinha a confirmação de que aquele não fora um engano isolado. Havia repetição, havia padrão. A criança tinha visto mais do que deveria, sem entender. Continuei ouvindo-o falar, e ele, no seu jeito desajeitado de criança, começou a lembrar de outras vezes em que tinha visto a mãe mexendo em frascos de comprimidos na cozinha, sempre dizendo que eram vitaminas para o vovô. Disse também que certa vez, ao abrir a geladeira, encontrou um pote parecido escondido atrás de um pacote de leite. Naquele instante, tudo o que eu havia anotado no diário e reunido em documentos ganhou uma nova força. Não eram apenas minhas palavras, mas também a percepção inocente de quem não tinha interesse em mentir. Registrei em meu caderno a fala dele, cada detalhe, cada lembrança, para que nada se perdesse. Percebi que o fio da verdade corria justamente naquilo que os adultos desprezavam, a honestidade infantil. Meu neto, sem saber, havia ligado pontos que eu ainda não conseguia provar sozinho. A ligação entre os frascos, a bolsa da mãe e as mudanças repentinas nos meus medicamentos agora estava diante de mim com clareza quase brutal. Quando ele foi embora naquela noite, levou consigo apenas a leveza de quem falou o que tinha visto, mas deixou comigo a arma mais poderosa contra o silêncio que me sufocava. Já não era apenas a palavra de um velho contra os gestos de quem me cercava. Era a verdade dita por uma criança, e verdades assim não se apagam facilmente. Naquele dia, sentei-me em frente à pasta amarela já abarrotada de provas e percebi que meu contra-ataque estava chegando ao ponto de não retorno. A partir dali, não seria mais possível ignorar, nem fingir que tudo não passava de paranoia. Meu neto havia selado, sem perceber, a linha que dividia dúvida e certeza. E com essa linha traçada, o que viria a seguir já não seria defesa, seria ataque. O dia em que decidi agir não foi marcado por explosões de raiva nem por discussões. Foi um dia comum, silencioso,
daqueles em que o mundo parece continuar igual, mas por dentro tudo já mudou. Eu me levantei cedo, tomei um café forte e antes de sair, encarei a pasta amarela abarrotada de provas. Era o suficiente. Não podia mais permitir que as coisas seguissem como estavam, deixando que os outros determinassem meu destino dentro da minha própria casa. A primeira medida foi no cartório. Levei comigo não só os documentos da farmácia, mas também meu diário e cópias das gravações que consegui extrair da câmera da cozinha. Pedi para autenticar tudo. Papel timbrado, carimbo oficial, datas registradas. Cada prova recebia, agora um selo de verdade incontestável. A sensação de sair de lá com as pastas mais pesadas não foi de fardo, mas de libertação. Já não eram apenas lembranças ou desconfianças de um idoso. Eram documentos oficiais, capazes de sustentar um processo. Do cartório, segui para o banco. O gerente me conhecia há anos e, embora tenha me olhado com estranheza quando pedi alterações urgentes, não questionou. Cancelei todos os acessos secundários às minhas contas. Retirei autorizações que antes estavam vinculadas ao CPF do meu filho e da nora e coloquei senhas novas. Cada clique do teclado era como uma porta se fechando atrás deles, tirando-lhes o controle que, por tanto tempo, exerciam sobre minha vida financeira. Solicitei também que qualquer retirada de medicamento em meu nome só pudesse ser feita mediante apresentação pessoal e biometria. O sistema tinha essa opção. Nunca antes eu havia considerado necessário. Agora era indispensável. Ao retornar para casa, fui direto à fechadura. Tinha comprado novas chaves e ainda naquela manhã troquei o miolo da porta. O estalo do metal se encaixando foi como o som de um ciclo que se encerrava. Deixei debaixo do tapete apenas uma cópia para a polícia caso fosse necessário em investigações futuras. Para minha família, nenhuma. O que era meu de fato voltava a ser protegido. À tarde, sentei-me com calma e escrevi uma declaração detalhada, relatando tudo o que havia acontecido desde os primeiros sintomas até a visita dos policiais. O texto, longo e minucioso, foi entregue a um advogado indicado por um conhecido de confiança. Ele leu em silêncio, página por página, até levantar os olhos para mim e dizer que o que eu tinha em mãos não era apenas uma narrativa. Era um caso sólido. Falsificação de assinatura, manipulação de medicamentos, tentativa de fraude contra idoso. Palavras pesadas, mas que agora eram minhas aliadas. Nos dias que seguiram, a ausência de visitas se tornou um alívio. Meu filho e minha nora tentaram contato, mas o telefone permanecia desligado ou simplesmente não atendido. O silêncio que antes me parecia um castigo agora era escudo. Não havia mais frascos novos surgindo em cima da mesa, nem desculpas prontas sobre laboratórios e receitas. A cozinha voltara a ser apenas cozinha, sem armadilhas escondidas em potes e embalagens. Com cada medida tomada, senti a vida retornando, aos poucos. O corpo parecia reagir melhor, a mente clareava, e até o sabor da comida recuperava algo que eu já achava perdido. Não era apenas a saúde física que melhorava, era a dignidade, era a certeza de que pela primeira vez em muito tempo eu tinha tomado as rédeas da própria vida sem depender das vontades alheias. Naquela noite, sentado em minha poltrona, encarei a pasta amarela sobre a mesa. Ela já não me parecia apenas um monte de papéis e provas. Era meu passaporte para a liberdade. Ali estavam registrados não só os crimes cometidos contra mim, mas também a história de um homem que se recusou a morrer em silêncio. E enquanto a escuridão caía do lado de fora, compreendi que a virada de jogo não estava apenas em ter fechado portas e contas. Estava em ter recuperado o direito de decidir meu próprio destino. O próximo passo não seria defesa, seria a exposição definitiva. A tempestade passou sem estardalhaço, como costumam passar as coisas que já não têm mais espaço para crescer. Depois que a polícia concluiu a primeira parte da investigação e meu advogado me garantiu que as provas eram suficientes para abrir um processo, um silêncio espesso se instalou ao redor da minha família. Não havia mais visitas repentinas.
Não havia mais telefonemas insistentes pedindo um favor urgente. O que restava eram mensagens curtas, quase formais, que chegavam pelo celular, sempre carregadas de desculpas ensaiadas e promessas de mudança. Eu lia, mas não respondia. Aprendi que o silêncio pode ser tão poderoso quanto qualquer palavra. Foram semanas assim até que, próximo ao Natal, meu filho apareceu sozinho à minha porta. Não trazia a arrogância de outros tempos, nem a pressa de quem tem algo a esconder. Estava abatido, com o rosto cansado e os ombros pesados. Eu já não precisava das palavras dele para entender. A vida havia cobrado seu preço. O conforto que ele e a esposa ostentavam à custa da minha saúde estava em ruínas. As dívidas, a perda de confiança no trabalho, o olhar atravessado dos vizinhos depois que a notícia se espalhou, tudo o havia transformado em um homem que já não conseguia sustentar as próprias mentiras. Ele pediu para conversar. Eu ouvia em silêncio, como quem escuta um eco distante. Não havia raiva, não havia gritos. O que havia era uma clareza dura. O perdão poderia existir, mas não haveria retorno ao que éramos antes. Expliquei que minha confiança não era mais automática, que meu teto e minha mesa não seriam mais campos de manipulação. Se quisesse se aproximar, teria de ser com respeito, com distância, com condições claras. Nada de finanças compartilhadas, nada de remédios retirados em meu nome, nada de decisões impostas. O elo de pai e filho poderia ser reconstruído, mas apenas sobre pilares sólidos, não sobre areia movediça. Ele chorou, como raras vezes vi em toda a vida. Talvez pela vergonha, talvez pela consciência tardia do que quase havia perdido. Eu, por minha vez, não chorei. Estava sereno. Já tinha derramado lágrimas demais em silêncio nas noites em que o corpo pesava e a mente se confundia. Aquele momento era apenas constatação. Ele precisava de mim mais do que eu dele. Naquele Natal, a mesa da minha casa esteve diferente. Não houve fartura exagerada, nem convidados em excesso. Veio apenas meu neto, que correu até mim com um abraço apertado, sem entender todas as camadas de dor que haviam marcado os meses anteriores. O olhar dele me bastava. Era como se dissesse, sem palavras, que ainda havia algo puro no meio daquilo tudo, algo que merecia ser preservado. Coloquei na mesa o velho peru de receita simples, acompanhado dos pratos que minha esposa gostava de preparar. Não havia luxo, mas havia verdade. Pela primeira vez em muito tempo, comi sem amargura. O relógio da sala marcava as horas e, em cada badalada, eu sentia que parte do peso se desfazia. Não era esquecimento, porque esquecer seria negar o que vivi. Era apenas a aceitação de que sobrevivi. Depois da sobremesa, meu filho se levantou e agradeceu pelo convite. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu apenas assenti, deixando claro que o caminho de volta existia, mas era estreito e exigiria passos firmes. O perdão estava ali, mas vigiado por condições que não permitiriam recaídas. Quando fechei a porta naquela noite, fiquei em pé por alguns minutos, observando a árvore iluminada na sala. Era modesta, diferente dos enfeites caros que eles costumavam exibir, mas me parecia mais brilhante do que qualquer outra que já tivesse montado. Pela primeira vez em muito tempo, aquele símbolo de Natal não representava a ausência de quem eu havia perdido, mas a presença do que eu ainda tinha, minha própria dignidade, minha autonomia e a chance de recomeçar, ainda que em idade avançada. Entendi. Então que a verdadeira tempestade não tinha sido a falsificação, nem os remédios adulterados, nem mesmo a traição. A verdadeira tempestade havia sido minha hesitação em me reconhecer como dono da minha vida. E quando finalmente dei esse passo, tudo se acalmou. O Natal terminou em silêncio, mas um silêncio diferente. Não o silêncio sufocante do medo, mas o silêncio sereno de quem sabe que sobreviveu e que, apesar de tudo, ainda pode erguer a cabeça e seguir em frente. Um novo ciclo havia começado, e dessa vez, sob minhas próprias regras.